Saudações humanos, bem-vindos ao Expoente X. Um triunfo modesto, emocionante e simples. Impossível descrevê-lo com precisão, impossível realizá-lo em qualquer outro meio que não os quadrinhos. O Washington Post. Bem galera, pelo que vocês podem ver, eis o tema, foco de nosso vídeo de hoje. Maus, de Art Spiegelman. Antes de falar de Maus e do seu autor, rapidinho. Essa obra foi publicada aqui no Brasil, essa edição em específico, pela Companhia dos Quadrinhos, que é uma linha editorial da Companhia das Letras, que está de parabéns. Chegaram a publicar já Persépolis de Major Satrap, Retalhos do Greg Thompson, Habib do Greg Thompson também, e várias outras obras fantásticas. Maus está compilada aqui em um único tomo nesse encadernado, comparável também a uma outra edição gringa também que leva ao tomo único, mas Maus precisamente foi publicado em 1986 e concluído seu segundo volume em 1991. Em 92 ela foi agraciada com um prêmio jamais esperado, com o Pulitzer, que é um dos maiores prêmios da área do jornalismo. Foi tão bem vista pelo público no geral que a forma mais adequada de se parabenizar algo desse tipo é dando um prêmio dessa magnitude para essa obra. Maus foi escrito por Art Spiegelman, que é um sueco, né, nasceu em Estocolmo, de família judia, que hoje reside nos Estados Unidos. E a própria obra conta a história de Vladek, o seu pai, e de sua família também, falando da experiência que eles tiveram na época da Segunda Guerra Mundial. Experiência nada boa, claro. Então a obra funciona dentro de um dinamismo narrativo em que começa o Art Spiegelman entrevistando o pai dele e através de flashbacks em momentos específicos, ele retorna à memória em que ele fala de como é que foi a experiência dele na época da Segunda Guerra e a luta que eles travaram para tentar escapar com vida dos campos de concentração. Vladek e sua família chegaram a serem levados para Auschwitz, em Birkenau, na Polônia. E a obra todinha passa esses momentos fantásticos. É muito interessante. Quando eu peguei essa obra pela primeira vez, eu pensei assim, cara, eu não vou folhear isso, nem vou ler, eu acho isso não. Isso é só mais um livro, só mais uma obra que fala sobre sofrimentos de pessoas que viveram, sofrimentos de pessoas da época da Segunda Guerra Mundial. Eu pensei, poxa, isso deve ser igual ao Diário de Anne Frank, ou se não a lista de Schindler, ou se não o Menino do Pijama Listrado. Mas aí por curiosidade, acabei pegando e folheei algumas páginas e fiquei encantado, cara. Eu li o primeiro capítulo na loja, na Saraiva, né, que eu peguei. E aí fiquei maravilhado com isso aqui e levei. Cara, particularmente eu considero uma das maiores obras já escritas na área dos quadrinhos. E minha nota por isso aqui é 10, 10, 10, eu dou até 1000 por isso aqui. Como é que funciona? Essa obra ela explora alguns aspectos interessantes e históricos também. É uma sacada boa do autor, que eu achei fantástica, que é o seguinte: na época da Segunda Guerra Mundial, a propaganda do Partido Nazista, né, a Secretaria de Publicidade da SS, divulgou alguns panfletinhos que mostravam os nazistas, ou os alemães, a raça superior, como gatos fortes e vorazes, e os judeus, uma minoria, eles descreveram os judeus como ratos, como um tipo de peste. Então o Art Spiegelman fez usufruto desse conceito e elaborou toda uma arte sequencial baseada num conceito de antropomorfismo animal, cara. Então ele retratou os alemães como gatos, os judeus como ratos, né? Daí vem o nome Maus para a obra, porque Maus quer dizer ratos em alemão, né? Os poloneses como porcos. Vale salientar uma coisa interessante, rapidinho, um adendo. Na Polônia, quando essa obra foi publicada e foi levada para a Polônia, o governo polonês não quis liberar. Por quê? Porque eles não acharam interessante o fato de serem retratados como porcos. Isso é o que dizem as mais línguas, né? Então assim, os poloneses eram retratados como porcos, os americanos como cachorros, né, como cães, os suecos eram representados como renas, os franceses eram sapos, os britânicos eram peixes e os ciganos eram traças. Cara, é uma obra muito bem conceituada, tanto que é foco de pesquisas e de análise de várias linhas de estudos acadêmicos, tanto por parte da ciência social, como da psicologia, da educação, da pedagogia e da própria história, claro.
Maus passa todos os aspectos relevantes que a família dele viveu na época da Segunda Guerra, mas interessante que dentro de uma perspectiva no qual o personagem protagonista, no caso o Vladek, que é o pai do Art, ele não se mostra como um coitado não. Interessante, o Spielman foi bastante coerente nesse ponto. Ele não passa essa ideia de que o pai dele é um coitado ou sofreu na Segunda Guerra. Mostra o tempo todo uma imagem de um pai que tentou ser guerreiro, que lutou, que tentou sobreviver ao máximo, tentou salvar a mulher dele, tentou salvar a família o tempo todo. E claro, também um cara dotado de limites e de defeitos, né? Tanto que na própria obra, durante essa narrativa do pai, durante a conversa com o pai, em que o pai fala de algumas coisas que aconteceram e esses flashbacks vão surgindo, mostra um pai que sustenta alguns aspectos comuns, humanamente comuns, como o pai dele é altamente avarento, ele se apresenta também, o Vladek se apresenta também racista em alguns momentos, entendeu? É um cara chato pra caramba e rigoroso, detalhista, e sim, em alguns pontos até parece que o cara tem toque, sabe? Então, é uma obra bem interessante porque ela não intenciona passar um sentido emocional para você ficar triste com ela, mas a forma em que ela é abordada, não tem como você não se emocionar. E tem até alguns momentos em que ele tenta passar isso pra você como se fosse uma coisa comum na época, né? E até alguns momentos também meio cômicos. Eu me lembro que tem uma parte na obra que o Spielman narra o fato de ele ter sido dedurado, ele e a esposa dele, por um polonês pra Gestapo. E aí, num capítulo à frente, eles encontram o corpo do polonês foi morto pela própria SS, com os olhos arregalados. E aí ele pergunta pra um outro amigo dele: oxe, esse aí não é aquele cara que dedurou a gente pra Gestapo? Aí disse: por que ele tá com os olhos abertos? O amigo do Vladek diz assim: sei lá, é porque ele quer ver, que ele morreu querendo viver. Então assim, tem algumas coisas que são bem interessantes na obra que faz com que a gente fique assim: poxa, que legal, cara. Ele não tenta emocionar você, não tenta arrancar lágrimas de você, como algumas outras obras que também, claro, não estou desmerecendo as outras obras e a intenção delas fazerem isso com você. Mas a obra é muito interessante porque ela é cativante dentro de um processo de crítica social e de ataque direto e conciso ao antissemitismo, que desde aquela época era algo absurdo e ilógico, que não cabia dentro do contexto. E então a obra em si ela é uma crítica direta, profunda a esse conceito de antissemitismo e fazendo uso, é claro, do conceito de antropomorfismo animal, que é o interessante disso também. Por que eu ressalto esse ponto? É porque cada nacionalidade cada animal que representava uma nacionalidade diferente, por incrível que pareça, talvez tinha algum aspecto simbólico desses animais que são semelhantes a essas nacionalidades, né? Então é isso aí. Maus é uma obra fantástica. Emociona você em muitos aspectos. Tem uma parte da história que também deixa você meio triste, tipo a parte em que tem muitas partes na obra que deixam você triste, né? Deixa você assim: poxa, cara, como é que eles passaram por isso e conseguiram, na força e na garra e na coragem, saírem disso tudo e conseguiram superar essas dificuldades? Pronto, exemplo foi a parte do Richel, que é um dos irmãozinhos do Art, que acabou morrendo envenenado pela própria tia. Assim, a tia estava cuidando das crianças, ela ficou cuidando do Richel, que é um dos irmãozinhos do Art, e dos filhos dela. E aí, quando a SS chegou para levar as crianças, que supostamente ia usar as crianças como mão de obra, ou se não, mão de obra escrava, se não iam matar as crianças no final, a Tosha, que é a irmã da Anja, que é a mãe do Vladek, a Anja Spielman, ela disse assim: não vou deixar minhas crianças irem embora na mão desses caras e eles sofrerem na mão deles, eu prefiro que eles morram. Então ela sempre levava um veneno com ela, e ela foi e ministrou o veneno para as crianças, e as crianças morreram. Cara, são coisas assim que chocam você por um aspecto, por alguns pontos, né? Mas em compensação, assim, querendo ou não, é um fato, ou melhor, foi um fato da época. Então assim, Maus é uma obra fantástica, não é à toa que ganhou o Pulitzer, e o que eu posso dizer pra vocês é que leiam essa obra, porque ela realmente é fantástica, tá? Bem, gente, essa é a minha dica de hoje, Maus, do Art Spiegelman. Considero uma das melhores obras já publicadas, e é isso aí. Espero que vocês curtam, dê o like aí de vocês, curtam, se inscrevam no canal, por favor, e façam suas críticas também. Por favor, ponham a opinião de vocês e digam o que vocês estão achando. Valeu aí, galera. Salve, salve.